onde eu vou falar sobre Business Intelligence, que é nada mais pessoal, do que traduzindo para o português, a inteligência dos negócios. Então, quando a gente ouvir falar, aliás, é muito comum aparecer a sigla BI, de BI, BI, representando a ideia em forma de sigla da inteligência dos negócios, do que a gente chama de Business Intelligence, certo? E o que é isso de fato? Na verdade, são várias técnicas, são vários métodos e também ferramentas de análise de dados que servem para subsidiar os processos de decisão de uma empresa, para dar suporte às decisões da empresa. Então, quando a gente fala em inteligência do negócio, é algo bem abrangente, porque vai pensar em várias técnicas, em diversos métodos, em diferentes ferramentas de análise de dados, sempre pensando em apoiar, dar suporte à tomada de decisões naquela empresa que passa a ser mais inteligente em relação aos negócios e por isso Business Intelligence, né? Então, vamos dizer que é o processo inteligente tanto de coleta, de organização e também de análise e compartilhamento e até mesmo o monitoramento dos dados em relação àquele negócio que se deseja. Depois dos dados processados, acabam as ferramentas de Business Intelligence, elas acabam gerando informações e essas informações é que vão dar o suporte nas tomadas de decisão naquele ambiente de negócios, né? O seu objetivo final, ele pode ser justamente a produção muitas vezes de gráficos, de dashboards, de relatórios, mas também essas ferramentas podem fornecer algumas análises preditivas, prevendo o que será importante no futuro para aquele negócio, né? Alguns indicadores, alguns indicadores de performance, também de monitoramento contínuo daquele negócio, tudo isso está dentro das ferramentas de BI. Quais são as capacidades de um sistema de inteligência dos negócios? Primeiro, formar a memória da organização, então quer dizer, para fazer uma análise de dados e conseguir extrair informações preditivas que apoiam aí na tomada de decisão, precisa ter uma memória da organização, precisam ter dados que indicam o que aconteceu com essa organização nos últimos anos, né? Outra capacidade é a integração dessas informações, geralmente num grande depósito de dados que a gente chama de data warehouse. E a partir daí, a criação do que a gente chama de insights, que é justamente a criação de conhecimento a partir da informação. Então, como criar conhecimento a partir daquele grande volume de dados que são armazenados, montando aí a memória dessa organização? Como é que a gente consegue extrair dessa memória da organização que está armazenada, extrair conhecimento a partir dessas informações, criando insights através das ferramentas de Business Intelligence, de inteligência dos negócios? Porque depois de fazer tudo isso, inclusive da criação de insights, essas ferramentas vão fazer a apresentação dos dados para os tomadores de decisão daquela empresa, na forma de gráficos, de dashboards e assim por diante, né? Aqui eu mostro, por exemplo, deixa eu até sair da tela um pouquinho, uma ferramenta da Microsoft para Business Intelligence, que é o Power BI. E aqui um texto da própria Microsoft, o Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios que oferece insights, que é justamente extração do conhecimento a partir de informações em toda a sua organização. Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza as análises. Produza belos relatórios e publique-os para que a sua empresa possa utilizá-los na web em diversos dispositivos móveis. No caso do Power BI aqui, permitindo que essa empresa possa visualizar através de dashboards, de gráficos, relatórios, informações importantes que podem apoiar a empresa na sua tomada de decisão, né? Então é muito importante essas ferramentas na atualidade. Temos aqui o Google Data Studio 360, que também é uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, também gerando dashboards e relatórios importantes. Uma bem famosa é o IBM Watson Analytics, que é uma plataforma extremamente corporativa e muito eficiente para a criação de dashboards, de infográficos de maneira muito simplificada, mas que auxiliam muito as empresas na tomada de decisão, portanto também uma ferramenta de BI, de Business Intelligence. E tem outras, claro, aqui eu mostrei só algumas para vocês terem uma ideia, né? Então vamos lá resolver questões de prova sobre esse assunto, pessoal. Acompanha comigo essa primeira questão que diz assim: acerca de soluções de suporte à decisão, julgue os itens seguintes. Inteligência empresarial ou Business Intelligence é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações,
analisá-las e desenvolver entendimentos para a tomada de melhores decisões. Certo ou errado? Está certíssimo, né, pessoal? É para isso que servem as ferramentas hoje em dia de business intelligence, de inteligência dos negócios. Serve justamente para fornecer para aqueles empresários que vão de fato tomar a decisão dos negócios, essas informações de uma forma mais simplificada, como eu disse, com dashboards, com gráficos. Então tudo isso faz parte do que a gente chama de Business Intelligence. Vamos para mais uma. BI, Business Intelligence. Letra A, é uma técnica de otimização da árvore de decisão. Letra B, é um método de formação avançada de gestores. Letra C, compreende ferramentas de análise de dados para otimizar os processos produtivos de uma empresa. Letra D, são técnicas, métodos e ferramentas para mineração de dados na área de negócios de uma empresa. Letra E, são técnicas, métodos e ferramentas de análise de dados para subsidiar processos de decisão de uma empresa. Olha só, aí tinha muita opção que era parecida com o objetivo de Business Intelligence, mas não era. Porque eu sempre disse aqui, falei para vocês, pessoal, que inteligência dos negócios tem a ver com técnicas, métodos, ferramentas de análise de dados. Com que finalidade eu vou analisar esses dados? Para subsidiar os processos de decisão de uma empresa. Então é analisar os dados para dar subsídio, dar suporte, dar apoio à tomada de decisões da empresa. E onde é que eu tenho algo que fala sobre técnicas, ferramentas de análise de dados e que subsidiam, que dão suporte à tomada de decisão? Ali na letra E de Equador, que então é a nossa resposta e o gabarito. São técnicas, métodos, ferramentas de análise de dados na sua essência. Business Intelligence é análise de dados. Com que objetivo? Subsidiar, dar suporte, dar apoio aos processos de decisão de uma empresa. Por isso a resposta adequada aqui, de fato, a letra E de Equador. Vamos lá para mais questões? Acompanha comigo esta. Uma solução de Business Intelligence usualmente provê as seguintes capacidades: memória da organização, integração da informação, criação de insights e apresentação de dados. Lembra o que eu falei para vocês? Eu até fiz essa listinha, exatamente essa listinha eu fiz para vocês, dizendo que dentro das ferramentas de inteligência dos negócios se monta a memória da organização, quer dizer, uma quantidade de dados suficiente que representa a empresa nos últimos anos, a integração dessa informação, por exemplo, em Data Warehouse, que são os depósitos de dados, a criação de insights, que é a extração de conhecimento a partir de informações, e finalmente a apresentação de dados através de dashboards, gráficos, para tudo isso fazer com que se faça uma análise dos dados de forma mais eficiente e apoie a tomada de decisão naquela empresa. Portanto, certíssimo aqui também.